Bem-vindos a mais uma exploração aqui dos nossos materiais. Hoje o foco é o Segundo Reinado no Brasil. É um período longo, né? Quase 50 anos, 1840 até 1889, com Dom Pedro II no comando. Exato. Um reinado que passou uma imagem de muita estabilidade, né? Se a gente compara com a bagunça que foi a regência antes. Pois é. Mas que acabou de repente, com a queda da monarquia. Fica a pergunta: o que é que afinal marcou esses 49 anos? Olha, é fascinante. Temos o Dom Pedro II que assume super jovem, com 14 anos só, naquele chamado golpe da maioridade, em 1840, Que na verdade foi uma jogada política, certo? para acabar com a instabilidade da regência. Isso, uma manobra dos liberais para antecipar a maioridade dele. E o nosso papo aqui hoje é justamente investigar isso, sabe? As dinâmicas econômicas, políticas, sociais desse tempo todo, olhando o que os documentos mostram. Entendi. E parece que tem uma tensão constante nesse período, né? Entre modernizar e manter coisas antigas. Totalmente. De um lado, um esforço para modernizar o país. Do outro, estruturas muito fortes, como a escravidão e o latifúndio, resistindo. É essa tensão que a gente vai explorar. Perfeito. Bom, para entender qualquer período, a gente começa pela base, né? A economia. Os relatos apontam muito para o café. Era tão dominante assim? Vamos desempacotar isso aí. Ah, era gigantesco o peso do café. A economia do Segundo Reinado, ela ainda tinha muito daquela cara colonial, sabe? Produção agrícola para exportar. E aí, lá pela década de 1830, o café começa a ganhar uma força. E vira o motor do país. O modelo era bem claro. Latifúndio, as grandes fazendas, né? Monocultura, basicamente só café. E, no começo, claro, a mão de obra escravizada. E essa produção toda, ela se concentrava em algum lugar específico ou era espalhada? Então, no início, o foco era ali o Vale do Paraíba, sabe? Na divisa Rio-São Paulo. Só que eles usavam técnicas mais simples, digamos. E isso acabou desgastando muito o solo, rápido até. Ah, entendi. E aí mudou. Mudou. Com o tempo, mais para metade do século XIX, o chamado Oeste Paulista virou o novo centro do café. E lá, olha que interessante, os fazendeiros já começaram a usar técnicas um pouco melhores. E um ponto-chave, começaram a trazer imigrantes europeus para trabalhar, que conviveram com os escravizados, né, até a abolição. E esse dinheiro todo que o café gerava, ele serviu para alguma coisa além do bolso do fazendeiro? Trouxe desenvolvimento? Trouxe sim, não dá para negar. Os lucros do café financiaram muita infraestrutura que era essencial. Ferrovias, por exemplo, para levar o café das fazendas para os portos. Ah, claro, logística. Exato. Os portos também foram melhorados, estradas. E não só isso, investiram em comunicação também. Telégrafo, depois telefone. Isso ajudava nos negócios, né? Para ter uma noção, no fim do século XIX, o Brasil era responsável por mais de 70% do café consumido no mundo. Era muito grande. 70% é um domínio impressionante. Mas isso não é perigoso? Ficar dependente de uma coisa só? Não tentaram, sei lá, industrializar, diversificar um pouco? A gente ouve falar da tal Era Mauá. Isso foi só um soluço? Olha, foi mais que um soluço. Foi o primeiro momento, assim, de surto industrial mais sério que o Brasil teve. E teve uma figura central nisso, o Ireneu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Um sujeito com uma visão, nossa, muito à frente do tempo. O que ele fez exatamente? Investiu em muita coisa diferente, ele construiu a primeira ferrovia do Brasil, fundou bancos, estaleiros para construir navios, companhias de gás para iluminar as ruas, sistema de bondes no Rio de Janeiro. Foi uma coisa uau! Puxa vida! E o que permitiu isso? Como ele conseguiu fazer tudo isso no meio de uma economia tão focada no café? Tiveram dois fatores que ajudaram a criar um clima, digamos, favorável. Primeiro, uma lei chamada Tarifa Alves Branco, lá de 1844. Ela aumentou os impostos para produtos importados. Isso deu uma protegida na produção que estava começando aqui, né? Protecionismo. Isso. E o segundo fator, talvez até mais importante, foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei, sim,
Proibiu de verdade o tráfico internacional de escravos. Ah, essa foi crucial. Muito, porque liberou uma quantidade enorme de dinheiro que antes ia para comprar escravos na África. E parte desse capital pôde ser usado em outras coisas, inclusive na indústria que o Mauá estava tentando erguer. Tá, então tinha condição favorável, tinha dinheiro disponível. Por que não decolou? Por que a gente não virou uma potência industrial ali? O Mauá faliu, né? Pois é, ele acabou falindo. E por que não deu certo, né? Basicamente, dois grandes problemas. Primeiro, a resistência da elite do café. Eles eram a base do poder no império, né? Sim, os donos do dinheiro e da política. Exato. E eles não gostaram nada da ideia de dividir os recursos e a atenção do governo com a indústria. Tinham medo de concorrência por mão de obra, por capital, essas coisas. E segundo, faltou apoio do governo mesmo, um apoio firme, contínuo para as ideias do Mauá. Entendi. O lobby do café falou mais alto. No fim das contas, sim. Ele teve muitas dificuldades financeiras, os projetos dele não continuaram no mesmo ritmo depois, e o café continuou sendo dono do pedaço na economia. Certo, o cenário econômico está mais claro. Agora, vamos para a política. O segundo reinado tem essa fama de estável, né? Comparado com antes. Mas os documentos mostram que era uma estabilidade meio complexa, principalmente essa briga entre liberais e conservadores. Aqui a coisa fica bem interessante. Eles eram tão diferentes assim na prática? Essa pergunta é ótima, porque esses dois partidos, liberal, que o pessoal chamava de Luzia, e o conservador, os Saquaremas, eles nasceram do mesmo lugar, sabia? Da divisão dos antigos liberais moderados, lá da regência. Ah, é? Então qual era a diferença, pelo menos no discurso? No papel, a briga era sobre como organizar o Estado. Os conservadores queriam um poder mais centralizado, lá no Rio, com o imperador mandando mais. Já os liberais defendiam mais autonomia para as províncias, mais poder local. Certo. Isso na teoria. E na prática? O que eles tinham em comum? Ah, na prática, os pontos mais importantes uniam eles. Os dois partidos eram controlados pela mesma turma. A elite agrária, os grandes fazendeiros. Os mesmos do café, imagino. Os mesmos. E por causa disso, os dois defendiam a manutenção das bases da sociedade da época. O latifúndio, claro, e por muito, muito tempo, a escravidão. Faz sentido. Daí aquelas frases. Exato. Aquelas frases tipo farinha do mesmo saco, ou a mais famosa, nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder. Porque na hora de governar, as diferenças sumiam em muitos aspectos. Mesmo assim, essa troca de poder entre eles devia gerar faísca, não? Gerava, sim, principalmente no começo do reinado. Teve as eleições do cacete, em 1840, que foram um escândalo de fraude e violência para garantir que os liberais ganhassem. Nossa, eleições do cacete. O nome já diz tudo. Pois é. Aí logo depois, em 41, Dom Pedro II botou um ministério conservador no poder. Eles reverteram coisas que os liberais tinham feito, centralizaram tudo de novo, e isso deu nas revoltas liberais de 42, em São Paulo e Minas. Foram reprimidas com força. Então tinha tensão. E como é que Dom Pedro II conseguia manter a ordem com essa briga toda? É aí que entra aquele tal de parlamentarismo às avessas? Que nome, hein? Como é que funcionava isso? O nome é perfeito, né? Porque descreve bem. Esse sistema foi uma criação do Dom Pedro II, lá por 1847. Ele se inspirou no parlamentarismo da Inglaterra, mas com um jeitinho brasileiro, digamos. Qual era a diferença para o inglês? O primeiro-ministro, que é o chefe do governo. O rei ou a rainha é chefe de Estado, mas simbólico, né? A frase lá é reina, mas não governa. Tá. E aqui? Aqui era o contrário, por isso as avessas. O imperador escolhia e demitia o presidente do Conselho de Ministros, que era o nosso primeiro-ministro. Ou seja, o chefe do governo devia obediência ao imperador, não ao parlamento. Mas como ele podia fazer isso? Tinha base na lei? Tinha. A chave era o poder moderador. Um poder que a Constituição de 1824 dava só para o imperador. Como ele, Dom Pedro podia intervir nos outros poderes, executivo, legislativo, judiciário. Era a peça central que permitia isso. A frase aqui era: o imperador reina e governa, ele mandava mesmo. Entendi. Então, na prática, era uma forma dele controlar essa briga entre liberais e conservadores?
Tipo um juiz? Exatamente. Ele usava esse poder de nomear e demitir os ministérios, que, aliás, duravam pouco. Em média, um ano em pouco para ir trocando. Ora botava liberal, ora botava conservador, fazia um rodízio. Para ninguém ficar forte demais, imagino. Isso, ajudava a manter um equilíbrio, a agradar um pouco cada lado da elite e evitava crises maiores. Garantiu a estabilidade, mas era uma estabilidade controlada por ele. O Ministério da Conciliação, de 1853, que juntou gente dos dois partidos, é um bom exemplo dessa tática. Uma engenharia política bem particular mesmo. Mas, bom, vamos mudar de assunto agora e entrar na questão talvez mais pesada, mais definidora desse período: a escravidão. Os materiais mostram que o fim disso foi um processo longo, sofrido, cheio de avanços e recuos, né? Não foi tipo, um dia acordaram e aboliram. De jeito nenhum. Foi um processo lento, gradual e muito, muito complexo. Foi resultado de várias coisas juntas. Tinha a pressão de fora, principalmente da Inglaterra, que queria acabar com o tráfico de escravos, a Lei Bill of Burden, de 1845, que deixava a marinha inglesa prender navio negreiro, foi um exemplo forte disso. Sim, a pressão inglesa é bem conhecida. Mas olha, é fundamental a gente destacar o que acontecia aqui dentro. As revoltas constantes de pessoas escravizadas que nunca aceitaram passivamente a condição, o movimento abolicionista que foi crescendo, ganhando força, com figuras incríveis como Joaquim Nabuco, Luiz Gama, José do Patrocínio, o poeta Castro Alves, e a participação crucial de homens e mulheres negros nessa luta, claro. Certo. E qual foi a lei que realmente começou a virar o jogo do tráfico? Aquela que pegou mesmo? Foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Diferente de outras leis antes, que ficaram só no papel, essa conseguiu proibir efetivamente a chegada de novos escravizados da África. E quais foram as consequências disso na prática? Foram grandes e imediatas. Primeiro, como não chegava mais gente da África, aumentou muito o tráfico interno. Ou seja, a venda de escravos de uma província para outra, principalmente do Nordeste, onde a economia de açúcar estava em baixa, para o Sudeste, onde o café estava bombando. E, claro, o preço do escravo subiu muito. Entendi. Depois dessa lei vieram outras, né? Mas parece que foram meio lentas, meio tímidas. O pessoal critica bastante. Sim, a legislação foi andando a passos de tartaruga. Teve a Lei Nabuco de Araújo, em 54, mais para punir quem ainda tentava traficar. Depois, bem mais tarde, em 1871, a Lei do Ventre Livre. Essa é famosa. Liberdade para os filhos. Em teoria, ela dizia que os filhos de mulheres escravizadas nascidos dali para frente seriam livres. Mas tinha um porém enorme. A criança ficava com o senhor da mãe até os 8 anos. Aí o senhor podia escolher. Ou recebia uma indenização do governo, ou usava o trabalho do liberto até ele fazer 21 anos. Nossa, então a liberdade era bem relativa. Muito. Em 1885 teve a Lei dos Sexagenários. Libertava os escravos com mais de 60 anos. Só que pouquíssimos chegavam a essa idade, né? E na prática, muitos dizem que serviu mais para livrar os senhores do custo de sustentar escravos já velhos e pouco produtivos. Era quase uma aposentadoria compulsória para o senhor, não para o escravo. Exato, uma medida de impacto bem limitado. Até que, finalmente, em 88, a coisa aconteceu de vez. Sim. Dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava como regente, porque Dom Pedro II estava viajando, assinou a Lei Áurea. Extinguiu oficialmente a escravidão no Brasil. Um marco, claro, mas, e esse é um mas gigante que as fontes mostram, a lei libertou, ponto. Mas não veio com mais nada. Nenhuma política para ajudar essa gente toda, quase 700 mil pessoas, a se integrar na sociedade. Foram jogados à própria sorte. Sem terra, sem estudo formal, sem apoio nenhum do Estado. Isso é terrível. Quer dizer, a liberdade veio, mas sem condição nenhuma de exercê-la de fato. Exatamente. E isso, claro, ajudou demais a manter a marginalização, a desigualdade racial que a gente vê até hoje. Foi uma abolição incompleta nesse sentido. Com o fim do tráfico lá em 1850 e a abolição se aproximando, como é que a elite, principalmente a do café, resolveu o problema da mão de obra?
Os documentos falam muito de incentivar a imigração, né? Trazer europeus. Foi essa a grande aposta da elite e do governo. O objetivo mais claro, mais óbvio, era achar gente para trabalhar nas lavouras, né? Especialmente no oeste paulista, que o café estava crescendo muito. Mas, junto com isso, tinha um outro objetivo, mais escondido e ideológico. Qual? A política de branqueamento da população. Branqueamento. Explique isso melhor. É uma ideia bem pesada. Naquela época, estavam na moda umas teorias racistas europeias, tipo a eugenia. E parte da elite aqui no Brasil comprou essa ideia. Achavam que a população negra, mestiça, era um problema para o progresso do país. Nossa, que visão. E a solução que eles pensaram foi trazer muitos imigrantes europeus brancos. Acreditavam que eles eram superiores e que, misturando com a população local, iam melhorar a raça brasileira com o tempo. Deixar o país mais branco e, segundo eles, mais civilizado. Existe até uma pintura famosa sobre isso, né? Sim. A Redenção de Cã, do Modesto Brotus, mostra uma avó negra, aí a filha dela casada com um português, e o filho deles, o neto, bem branquinho. A avó tá olhando para o céu agradecendo. É chocante, mas ilustra bem essa mentalidade racista da época. É bem forte mesmo. E esses imigrantes que vieram, como eles entravam no trabalho, chegavam aqui, conseguiam um pedaço de terra, começavam a vida? Não era tão simples assim, não. A primeira tentativa foi um sistema chamado parceria. O fazendeiro pagava a viagem do imigrante, que já chegava aqui devendo. Começava no vermelho. Exato. Aí ele trabalhava, mas tinha que dar uma parte da colheita para o dono e comprar tudo na venda da fazenda, geralmente caro. Virava uma bola de neve de dívida, o cara ficava preso ali. Não deu certo, gerou muito conflito. Imagino. Qual foi a alternativa? O que funcionou melhor, principalmente lá no Oeste Paulista, foi o colonato. Nesse sistema, o governo de São Paulo começou a ajudar a pagar a passagem dos imigrantes. Ah, um subsídio. Isso. E quando chegavam, eles ganhavam um salário fixo para trabalhar no café e ainda recebiam um pedacinho de terra dentro da fazenda para plantar comida para eles mesmos. Foi um modelo um pouco melhor que conseguiu atrair mais gente, principalmente italianos. Entendi. Isso tudo tem a ver com aquela lei de terras que você mencionou antes, né, de 1850. Totalmente conectado. E aqui está um ponto-chave que os documentos revelam. A Lei de Terra saiu em setembro de 1850, no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico. Não foi coincidência. O que essa lei de terras dizia? Ela dizia que terra pública, terra devoluta, só podia ser conseguida comprando. Antes, era comum conseguir terra só por ocupar e usar por um tempo. A lei acabou com isso. E qual foi o resultado dessa mudança? Foi um resultado que moldou o Brasil. Ao exigir a compra, a lei tornou quase impossível para a gente pobre conseguir terra. Isso incluía os futuros ex-escravos e a maioria dos imigrantes, que chegavam lisos. Então eles não tinham opção a não ser trabalhar para os grandes fazendeiros? Basicamente isso. Garantiu mão de obra barata para o café e, ao mesmo tempo, quem já tinha terra, a elite, conseguiu comprar mais ainda, concentrando a propriedade. Essa lei ajudou a criar essa estrutura de muita terra na mão de poucos que a gente tem até hoje. Foi uma combinação poderosa: fim do tráfico, lei de terras e depois a abolição sem apoio. Tudo isso amarrou a estrutura social e agrária do país. Nossa, fica muito claro como as coisas se conectam. Então, a gente tem esse cenário. Uma estabilidade política, mas muito controlada. Uma economia forte no café, mas super dependente. E a questão da escravidão sendo resolvida de um jeito que manteve a estrutura de poder e dificultou o acesso à terra para a maioria. Mas essa engrenagem toda, que pareceu funcionar por tanto tempo, uma hora quebrou. Então, o que tudo isso significa? O que fez a monarquia cair em 1889? Olha, o fim do Império não foi uma coisa só. Foi um acúmulo de problemas, de crises, principalmente a partir de 1870, que foram minando o apoio que a monarquia tinha. A gente pode dividir isso em 4 grandes questões. 4 questões? Ok, vamos ver uma por uma. Qual a primeira? A Guerra do Paraguai.
que foi de 1864 a 1870. Uma guerra enorme, Brasil, Argentina e Uruguai de um lado, contra o Paraguai do Solano Lopes. As causas são complexas, tem disputa de território, controle de rio para navegar o Rio Paraguai era chave para o Brasil chegar no Mato Grosso e tensões políticas na região. E o que essa guerra causou aqui dentro do Brasil? Qual o impacto para o Império? Bom, a Tríplice Aliança ganhou, o Paraguai foi destruído, mas para o Brasil o custo foi altíssimo, em vidas e em dinheiro. E politicamente, a consequência mais direta e importante foi que o exército saiu muito fortalecido. Ah, os militares ganharam prestígio. Muito prestígio. Eles se sentiram mais importantes para a nação e começaram a cobrar mais. Reconhecimento, salário melhor, promoções e, principalmente, mais voz na política. Essa insatisfação virou a questão militar. Ah, e um detalhe. Muitos negros lutaram na guerra, os voluntários da pátria, muitas vezes com a promessa de liberdade. Isso também esquentou o debate sobre a abolição depois da guerra. Entendido. Guerra e questão militar. Ponto 1. E o segundo? A questão religiosa. Foi uma briga feia entre a Igreja Católica e o governo imperial. O Papa Pio IX soltou uma ordem, a bula Syllabus, mandando a Igreja se afastar da maçonaria. Só que aqui no Brasil, muito político importante, gente próxima do imperador, era maçom. Xiii. Pois é. Aí, Dom Pedro II usou um poder que ele tinha, o beneplácito, que era tipo, as ordens do Papa só valiam aqui se o imperador aprovasse, e proibiu a bula de valer no Brasil. Só que 2 bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa, obedeceram ao Papa e puniram padres maçons. Resultado, o governo mandou prender os bispos. Prenderam os bispos, caramba. Prenderam. Isso criou um desgaste enorme com a Igreja Católica, que era um apoio importante para a monarquia. Perderam esse apoio. Ok, questão militar, questão religiosa, qual a terceira? A questão abolicionista, que a gente já falou bastante, mas que está ligada à questão latifundiária. A abolição foi lenta, mas quando veio a Lei Áurea, em 88, libertando todo mundo sem dar nenhuma indenização para os donos de escravos, aí a elite do café, que era a base de tudo para o Império, se sentiu traída. Eles esperavam ser indenizados. Esperavam, e como não foram, se sentiram abandonados pelo governo que sempre defenderam. Muitos desses fazendeiros simplesmente viraram as costas para a monarquia. Tem aquela frase famosa que um barão teria dito para a princesa Isabel: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. Resume bem, muitos viraram republicanos de última hora. Faz todo sentido. E a quarta questão, imagino, junta tudo isso. Exatamente, é o crescimento do movimento republicano. As ideias republicanas não eram novas, mas elas ganharam uma força incrível nas últimas décadas do Império. E por quê? Porque juntaram todos esses grupos que estavam insatisfeitos. Quem eram esses grupos? Os militares da questão militar, muitos deles influenciados por ideias positivistas, de ordem, progresso, a elite do café paulista, revoltada com a abolição sem indenização, e também gente das cidades, das classes médias, que queria mais participação política e achava a monarquia uma coisa velha, ultrapassada. Então, o terreno estava pronto para o golpe final. Como foi que aconteceu? Foi um golpe militar mesmo, no dia 15 de novembro de 1889. Quem liderou foi o exército, com o Marechal Deodoro da Fonseca na frente. O curioso é que Deodoro era amigo do imperador. Hesitou bastante, mas acabou sendo convencido pelos outros militares e pelos republicanos civis. Foi um movimento de elite, então. Totalmente. Articulado por uma parte do exército e por esses republicanos, incluindo muitos fazendeiros que até ontem eram monarquistas. E o povo, como reagiu? Participou? Olha, as fontes são bem claras nisso. Participação popular, quase nenhuma. A imagem que ficou, muito por causa do relato do Aristides Lobo, é que a população assistiu, bestializada, à proclamação da República, sem entender direito o que estava rolando, o que aquilo significava. E aí, fim da linha para o Império. Fim da linha. Dom Pedro II e a família foram para o exílio e começou a República, com o próprio Deodoro como primeiro presidente. Que jornada, hein?
Exploramos os materiais, vimos a economia do café, aquele breve sonho industrial com Mauá, a política do parlamentarismo às avessas, bem única, a sombra enorme da escravidão, o fim complicado dela, a ligação com a imigração, com a terra, e no final, como essas crises todas militar, religiosa, abolicionista, se juntaram e derrubaram um reinado tão longo. Exato. E quando a gente junta as peças, os relatos, os documentos, eles mostram uma coisa muito forte. O jeito como a Lei de Terras, lá de 1850, fechou o acesso à terra e o jeito como a abolição aconteceu em 88 sem dar suporte nenhum para os libertos. Isso não foi por acaso. Foram decisões que tiveram consequências duradouras. E como? Ajudaram a construir, a solidificar esses padrões que marcam o Brasil. Concentração de terra na mão de poucos, uma desigualdade social e racial muito profunda. Isso deixa a gente pensando, né? Com certeza. Fica a reflexão que os próprios materiais provocam, o quanto dessas estruturas, dessas desigualdades que foram criadas ou reforçadas lá no Segundo Reinado, acesso à terra, jeito de organizar o trabalho, a questão racial, o quanto disso ainda ecoa hoje, o quanto ainda molda os desafios que o Brasil enfrenta agora. É algo para a gente continuar pensando.